Bem, eu vou conversar agora com a professora Gisele Arouque. Ela é professora do curso de Gastronomia da UNAMA e vamos falar sobre gastronomia sustentável. Professora, é um prazer poder conversar com a senhora. Está tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite, Mauro. Muito feliz de estar aqui, podendo contribuir um pouco sobre o assunto. Esse conceito de gastronomia sustentável é novo, mas tem tudo para se estabelecer. E se nós regionalizarmos, se nós pudermos colocar em nível de Belém, de Pará, eu gostaria de começar pela ostra. Qual é o conceito que a senhora tem? Então, a produção de ostra na região do Salgado, ela tem sido assim bastante valorizada nos últimos anos a partir de um movimento que as comunidades, né, daquela região fizeram junto ao Sebrae na produção dessa ostra, porque ela começou a sumir da nossa costa, porque o consumo era feito e a comercialização era feita com a ostra natural, e hoje nós temos aí vários produtores apoiados pelo Sebrae que tem um projeto que chama-se Pérolas da Amazônia. É uma cadeia produtiva que é complexa, né, que começa ali na beira do mar, né, naquela região, e que vai até o restaurante, que precisa ser realmente cada vez mais fortalecida. Mas é um exemplo de gastronomia, de consumo sustentável, você, por exemplo, fazer a escolha de um insumo a partir, né, de um movimento de produção familiar, que vai manter aquele produtor na sua região de origem, que vai gerar emprego e renda a partir daí. Respeitar os defesos. Sim, respeitar o momento de defesa de alguns animais, né, e consumir no momento certo, reduzir o desperdício, né, nesse consumo de Então, alimentos. é bem amplo o conceito, né, de Sim. gastronomia sustentável. E, sem dúvida nenhuma, falar de gastronomia sustentável é falar da escolha dos insumos, né, que vão ser consumidos, que vão ser colocados na mesa no dia a dia, e quando se faz essa escolha, a gente tem que pensar no produtor familiar, no produtor que está ali na ponta, mas isso não significa que você vai deixar de consumir do grande produtor, mas você tem que pensar no que envolve aquele consumo, no que envolve aquela produção. Até porque hoje nós estamos num momento de muita dificuldade em relação ao acesso, né, do alimento de forma crescente. Então, essa responsabilidade ela se torna cada vez maior, né, na hora do consumo. Então, você pensar que hoje, enquanto algumas pessoas têm acesso ainda muito tranquilo em relação ao alimento, muitas estão tendo dificuldade a isso. Então, consumir de modo sustentável se torna algo muito importante para gerações futuras, né? Então, mas é um assunto realmente muito largo e que Professora, pode ser abordado sobre vários aspectos. Uma opinião de gastrônoma. E a qualidade da nossa ostra nos pratos? Então, a partir do projeto Pérolas da Amazônia, que eu venho acompanhando já há alguns anos, a gente tem sim um resultado muito positivo e de excelente qualidade. O que falta é uma escala, né? A escala São de produzidas consumo em cativeiro ou são naturais? são produzidas em cativeiro, né, com o apoio técnico de algumas instituições, e a qualidade final desse produto, desse insumo, é muito elevada. Então, eu acredito que nos próximos anos o Estado do Pará ele se prepare para começar, inclusive, a fornecer esse produto, esse insumo, para outros estados, né, porque realmente é crescente essa produção. Existem outros produtos também. Mas ainda só finalizando a ostra, a manipulação dela, o processamento dela, já foi treinado, devidamente treinado para essas comunidades? Não, as comunidades elas já dominam a tecnologia, a forma de produção da ostra em cativeiro. O que falta realmente é a gente fortalecer um outro elo da cadeia, que é de fornecimento desse insumo para a ponta, né, para os restaurantes, e a logística e divulgar isso de forma mais ampla, para que esse consumo ele passe a ser um consumo desejado, né? Porque nós não Perene, temos né? um Durante hábito. todo o ano. Isso. E desejado, porque a nossa população ainda tem um consumo, ainda não é um hábito, né, no consumo
desse insumo, mas é um insumo muito saboroso e que movimenta a economia de outros estados, por exemplo, como o estado de Santa Catarina. Lá nós temos, por exemplo, uma situação em relação a esse produto muito forte, né, que a gente pode replicar aqui com a nossa pérola, né? Enquanto a ostra necessita de divulgação para ser mais consumida na nossa região, o chocolate já tem comunicação demais. Nós temos Sim, chocolate nativo de qualidade, já que o cacau é temos. oriundo da Amazônia. Nós deveremos ser experts na produção de chocolate, não? Sem dúvida, e a produção de cacau aqui no estado do Pará, ela é uma produção que cada vez cresce mais, de uma qualidade cada vez maior e o mais interessante, com o terroir, né? E essa expressão é uma expressão que vem sendo cada vez mais e amplamente utilizada para vários produtos, e o cacau tem terroir. Nós temos, dependendo da produção, do local onde o cacau é produzido, nós temos um sabor, né, desse chocolate final diferente. Então, nós temos Muito do cacau característico, né? Nativo. muito característico, como, por exemplo, o cacau que é produzido no Cumbu, que é um cacau selvagem, ele tem um sabor quando se transforma em chocolate, o cacau de Medicilândia, o cacau de Tomé-Açu, que agora recebeu indicação geográfica, o primeiro produto, a primeira vez que nós recebemos uma indicação geográfica dentro do estado do Pará foi com o cacau, que está dentro de Tomé-Açu. Então, realmente, a produção ela é crescente e cada vez de maior qualidade. Bem, e a divulgação dessa gastronomia sustentável? De que forma ela poderia se expandir? Olha, eu vejo que os chefes de cozinha, os cozinheiros profissionais, os gastrólogos, eles têm um papel muito forte, né, em relação a isso, porque eles são um vetor, né, de divulgação dessa forma de consumo sustentável. Já existe, né, um movimento que não é um movimento recente, E né, nem que é tem a daqui, ver, né? São chefes de fora que vieram aqui sim. e levaram a marca Amazônia. Exato, mas assim já temos um movimento forte que fala sobre gastronomia sustentável, alguns movimentos que transitam aí nessa temática, como o Slow Food, que surgiu na Itália em 1989, inicialmente um movimento meramente político, que agora trabalha com esse conceito de consumo regional, consumo por safra, consumo sustentável, e nós precisamos apropriar isso a partir desses chefes que surgem, esses novos chefes de cozinha, desses gastrólogos, desses cozinheiros profissionais que precisam divulgar essa importância, a importância de consumir com responsabilidade, de fazer escolhas da estação, de consumir localmente e de valorização da agricultura familiar, é muito importante. Eu penso que na área da gastronomia são vetores realmente fortes de divulgação da gastronomia sustentável a partir dessas pessoas, né? desses profissionais que trabalham na cozinha. A senhora ministra sobre cozinha mediterrânea, famosíssima. As técnicas dessa cozinha poderiam ser usadas com os ingredientes locais? Sim, elas são utilizadas. Existe uma fusão forte aí, né, de técnicas, não só da cozinha mediterrânea, mas da cozinha francesa, da cozinha. As cozinhas atualmente elas estão sendo, elas perderam, têm as suas técnicas próprias, dependendo do país de origem, mas as fronteiras elas são muito Elas se tênues, né? globalizaram, né? Muito, muito. E aí quando a gente fala de gastronomia sustentável, é importante só que o brasileiro compreenda que aquela cultura do melhor sobrado que faltar, ela não é legal, né? Eu acho que o importante é que a gente possa realmente somente consumir aquilo que é necessário e reduzir o desperdício à máxima extensão. E aí você pode fazer isso a partir do consumo integral dos alimentos, valorizando iniciativas já postas como o Mesa Brasil, que é da rede Sesc, né? E, enfim, você tem várias maneiras de contribuir para esse consumo sustentável. E quando se fala em consumo sustentável, o que é que a senhora me diz do açaí? Então, o açaí já foi um produto, já foi uma cultura que só tinha consumo uma época do ano, né? E com essa produção mais extensa, hoje, por exemplo, você consegue tomar um açaí gostoso O ano todas todo. as épocas do ano, né? Então, eu acho que o açaí é um exemplo de cultura que hoje
faz parte de um movimento de mudança, né, da situação física e econômica de uma série de populações distribuídas aí no estado. Eu acho que dependendo do projeto, da comunidade onde ele esteja, ele só tem promovido realmente assim, fatores positivos, né, localmente falando. Eu acho que a gente ainda tem muito a explorar com relação ao açaí, mas atualmente vem sendo produzido em escala e o que permite que a gente possa consumi-lo de uma forma, né, mais consciente e o ano inteiro, o que é melhor para todos, né? Tomara que o valor da ponta do consumo chegue Sim, à ponta do produtor, que geralmente é sim. desvalorizado, né? Pois é, essa cadeia produtiva ela precisa ser observada sempre. Por isso que a gente opta sempre, né, por sugerir que o produtor familiar, o produtor local, que ele seja realmente observado, que ele possa ser valorizado na hora da escolha do insumo a ser consumido, porque se você consome próximo de você, você está gerando aí renda também naquela região de entorno. Isso é muito importante. Professora Gisele Arucchi, muito obrigado por todas essas informações, por todas essas análises. Boa sorte na sua atividade. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição no que precisarem e as ordens sempre. Muito obrigada. Grande abraço. Bem, nós vamos conversar agora com o reitor da UFRA, professor Marcel Botelho. Professor, é um prazer poder falar com o senhor nesse momento. Olá, Mauro. É um prazer muito grande poder estar de volta aqui no Argumento. É um programa sempre muito interessante, acompanho, sempre trazendo informações em primeira mão. Universidade Federal Rural da Amazônia. De repente, passou a ser referência na questão de dados e de estudos técnicos para a pandemia no Estado. A universidade já tinha esta equipe, já fazia esse tipo de serviço ou montou especificamente para a pandemia do coronavírus? Nós já tínhamos esses diversos grupos de pesquisa, Mauro. Lembre-se que nós estamos falando de uma modelagem. Nós não estamos falando necessariamente de dados médicos, mas sim da modelagem de um fenômeno. Então, nós utilizamos modelagem matemática e inteligência artificial, o uso de redes neurais artificiais para fazer previsões de se o contágio aumentar, ia diminuir, permanecer estável. Então, nós utilizamos técnicas que já utilizávamos para a previsão de safra, previsão de crescimento, né? Trata-se de um organismo vivo que está causando uma infecção. Então, nós utilizamos técnicas utilizadas em outros cenários para fazer essas previsões. Lógico que as interpretações elas têm pessoas da área médica. Então, a equipe é coordenada pela UFRA, mas nós temos virologistas, nós temos médicos de outras instituições. Hoje, na equipe, nós temos pesquisadores da UFPA, como o professor Antônio Valinotto, e nós temos pesquisadores da UFOPA, médicos da UFOPA, trabalhando com a gente. Bem, e conseguiram um alto êxito, né? Um alto índice de acerto. Sim, sim. Veja, os grupos na UFRA estavam trabalhando separadamente. Os grupos de modelagem matemática, eles perceberam que a curva tendia para uma exponencial e crescia indefinidamente. Então, isso não parecia correto, né? E aí juntou com o grupo da inteligência artificial, que foi capaz de entender, aprender o desenvolvimento da patologia e criar o modelo adequado. E a cada momento nós aprendemos mais sobre a pandemia e os modelos vão ficando cada vez mais precisos. O grande desafio, Mauro, foi ter precisão no início, porque lembre-se que isso surgiu no início do ano, pegou todo mundo de surpresa e a pesquisa foi desenvolvida paralelamente ao próprio desenvolvimento da doença, né? Então, nós estamos aprendendo com a própria doença. Então, a inteligência artificial ela tem essa capacidade e ela aprende muito mais rápido que a gente, por isso a precisão. A alta tecnologia da Universidade Federal Rural da Amazônia. O calendário escolar continuou online durante esse período de pandemia? Mauro, as aulas estão suspensas. Nós suspendemos inicialmente, quando começou a pandemia, suspendemos todas as atividades presenciais.
Não é uma E, incoerência, lógico, Rico? olha, as atividades presenciais não é incoerência, nós tínhamos que suspender, caso Sim. contrário, E nós por que iríamos não aumentar a continuou? contaminação. Por que as aulas não continuaram online? Mauro, para continuar, para ter aula online, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, qualidade, né? Nós precisamos ter professores capacitados para atuar em AD, não é simplesmente colocar uma câmera na sua frente e ficar falando. Certamente nós estamos aqui usando tecnologia para fazer essa entrevista, que normalmente seria presencial, e tivemos que aprender um pouco sobre isso. É um novo ambiente. Então, o professor também tem que se aprender, tem que se capacitar para atuar neste novo ambiente. Caso contrário, a qualidade será sofrível. Então, os nossos cursos aqui da UFRA, todos eles 100% presenciais. Então, nossos professores, a sua grande maioria, não tinham essa capacitação. Agora, em 10 de julho, nós teremos já, Mauro, 65% dos nossos professores capacitados para atuar em EAD. Então, vamos superar parte do problema da qualidade. A outro problema da qualidade se refere também à acessibilidade do nosso aluno. Nós estamos falando de 88% dos nossos alunos carentes, provenientes de classes mais carentes da sociedade. Isso faz com que eles tenham uma baixa qualidade de internet, isso faz com que eles não tenham equipamentos. Bem, assistir um vídeo no YouTube, um programa, assistir o seu programa no YouTube, uma vez ou outra, tudo bem, mas imagina, Mauro, você trabalhar 40 horas por semana, que sejam 20 horas por semana, na frente de um celular assistindo aula, e pior, tendo que escrever, ler sobre isso. É bem complicado na tela de um celular, por melhor que ele seja. Então, esse binômio é ele que vai ditar para nós a entrada da UFRA na atividade no EAD, no ensino à distância, qualidade e acessibilidade. Mas nós não estamos de forma nenhuma parados. Nós temos muitas atividades acontecendo online. Não está acontecendo o ensino de Regular. graduação. Sim. O ensino regular. Mas nós temos algumas atividades da pós-graduação, algumas aulas, porque nós conseguimos atingir esse binômio, né? Qualidade e acessibilidade. Onde nós atingimos esse binômio, nós demos sequência. Então, nós temos algumas aulas acontecendo na pós-graduação. Nós temos, bem, as pesquisas que estão na fase final de redação, né, de leitura, isso está acontecendo normal, e a extensão universitária. Nós estamos com webinários, seminários à vontade. Pós-pandemia, a UFRA vai entrar no EAD? Vai ser algo definitivo na universidade? Olha, uma coisa que esta pandemia nos ensinou é de que nós precisamos estar atento a este novo século. O EAD não é novidade, mas existe um grande preconceito até hoje. A pandemia está ajudando... É verdade. Eu te diria que ainda existe, Mauro, ainda existe, mas está sendo quebrado, né, gradativamente, e é impossível pensar numa universidade que não tenha parte das suas atividades de forma remota. Eu não sei se vamos continuar chamando no EAD clássico, né, mas um ensino híbrido, né, um blend, né, um misto entre presencial e à distância. Bem, o coronavírus agora está se interiorizando. Embora na região norte já tenha o menor índice de contaminação, ele está invadindo aí a região amazônica, o centro da região amazônica, onde fica a grande produção do agronegócio. A gente tem ouvido falar que tem contaminações de trabalhadores em frigoríficos, que nós temos bastante no estado, que tem contaminação de trabalhadores na lavoura de modo geral. Qual é a informação que o senhor tem a respeito disso? Mauro, dentro desse aprendizado que nós tivemos com a pandemia, nós podemos verificar claramente, no último boletim nosso, nós divulgamos isso, existem várias pandemias acontecendo simultaneamente no nosso estado. Na região metropolitana de Belém, nosso estudo mostra que o pico já passou e nós estamos em declínio na curva de contágio e número de óbitos, internações hospitalares e tal. E precisamos manter um certo distanciamento social para que isso não volte a subir, não tenha um repique, não tenha uma segunda onda. Ou que, se acontecer, seja controlada. Bem, só que
quando começou essa pandemia, nós tínhamos a impressão de que ela atingiria todo mundo ao mesmo tempo. Não foi o que aconteceu, está claro. Hoje isso está claro. Então, o interior, ele está sendo atingido depois. Eu vou usar um exemplo, Mauro, que talvez seja bem simples da gente entender. Todos aqueles que já foram numa praia com ondas, já teve aquele momento de ir à praia e passar, ficar próximo da arrebentação das ondas. Quando vem uma onda na sua direção, o que é que você faz? Você mergulha e a onda passa por cima. Agora, imagine se a onda está a 300 metros de você e você mergulha. Ela vai demorar um tempo para chegar aqui. Será que você vai ter fôlego para ficar debaixo d'água até ela passar? Você corre o risco de subir e bater com ela na sua frente. Foi mais ou menos o que aconteceu em algumas cidades, porque nós estamos falando de preservar vidas, mas essas vidas também dependem do aspecto econômico, né? Nós temos uma informalidade muito grande, nós temos o setor agropecuário que vende produtos todos os dias. Então, isso tem um impacto. Então, de uma forma geral, o setor do agronegócio está sendo impactado, Mauro, porque ele está no interior do estado, ele não está na capital. E o interior... Só está sendo impactado agora. Exato. Então, ele sofreu duas vezes, Mauro. Primeiro, quando ele parou, ele teve o distanciamento social, que era necessário... influência da capital, por influência da capital. Exato, que era necessário, mas talvez não naquela intensidade, naquele momento. Então, prejudicou a produção e veio aquele esgotamento, né? O esgotamento da onda chegando, você perdendo fôlego e tendo que saltar novamente para fora d'água. E aí a onda nos atingiu, né? E nós tivemos uma grande quantidade de contágio. Hoje, nós mostramos Santarém, a região do Xingu, né? Então, veja que o produtor ele acabou sendo contaminado de uma forma ou de outra. E isso certamente causou impacto, né? Então, o agronegócio ele está sofrendo agora esse impacto, mas nem todos os locais da mesma forma. É preciso perceber essa regionalização do impacto para que as medidas sejam adequadas para aquele ambiente. Eu te cito um exemplo, bom exemplo, né? Paragominas. Paragominas, que sofreu com a pandemia, mas teve uma ação pública muito importante. Nós temos o secretário de Agricultura, que inclusive é nosso professor, o Breno Colonelli, que deu apoio total à agricultura familiar, aquele que tem menor condição de resistir a um impacto econômico, e a prefeitura manteve a compra da merenda escolar da agricultura familiar e fez a distribuição para os alunos, ou seja, garantiu o ciclo econômico mesmo com a pandemia. Agora, é lógico que não está na normalidade, né? Nós temos algumas perdas. Reitor, sintetizando essa nossa conversa, nós estamos chegando agora no mês de julho. Mês de julho, tradicionalmente de férias, que não vai ser a mesma coisa, mas, no entanto, o calor é muito grande. As pessoas da nossa região correm para o interior, correm para as praias e assim por diante. Tecnicamente, qual é a situação? Vão tranquilos? É tudo ao ar livre? Ou é necessário uma certa calma? Calma sempre, prudência sempre, Mauro. Nós não sabemos tudo sobre esta pandemia. Na região metropolitana de Belém, nós temos o indicativo de queda. No Nordeste paraense, nós temos o indicativo de queda. Aliado a isso, nós temos uma estrutura hospitalar que o governo do estado, as prefeituras, melhoraram bastante do início da pandemia para cá. Então, isso faz com que a gente resista mais a essas ondas de contágio. Mas a pandemia não acabou. Então, é preciso ter prudência, é preciso ter cautela sempre. O ar livre, os estudos têm mostrado, não os nossos, estudos de epidemiologistas, virologistas, têm mostrado que o ar livre ele se mostra menos complicado, ou seja, menos provável da contaminação, porque há uma dispersão. Aí já começa a ter estudo a respeito do tempo de duração do vírus em relação ao calor, à umidade. Então, tem muita coisa ainda em estudo. Como nós não temos certeza de muitas coisas, Mauro, eu recomendo a prudência sempre, né? E aí, aquilo que a gente está falando, se não é absolutamente necessário, se resguarde, fique em casa, se proteja, usa máscara, faz a higiene pessoal, da limpeza das mãos, com água e sabão, se não tiver álcool gel, né? Então, é por aí. Não dá para ser o liberou geral. Não dá para ser o liberou geral. Já tem noção de quando será retomada a aula presencial na universidade? Não, não temos, Mauro, pelo seguinte, o ambiente da sala de aula
ele foi evoluindo para salas fechadas, Refrigeradas. pouca ventilação, refrigeradas, porque todo mundo quer o conforto do ar refrigerado. Então, isso é o ambiente propício para a circulação e recirculação do vírus, né? E ainda a potencialização. Você imagina, numa sala fechada, 3 pessoas com virose, né? Se elas estivessem no ar livre, cada um ia para um lado e ia espalhar. Essas 3 pessoas liberando o vírus no ambiente, esse vírus vai aumentando, aumentando, aumentando e atinge uma carga que vai contaminar todos na sala. Então, enquanto não tivermos uma segurança absoluta, a aula presencial, mesmo de forma reduzida, a gente fala, bota em vez de 50, bota 20, bota 15, bota 10 alunos. Se algum desses alunos estiver contaminado, Acabou. ele vai aumentar a carga viral na sala, porque, infelizmente, os nossos ambientes evoluíram para esse lado. Reitor Marcel Botelho, muito obrigado por essas informações, parabéns pelo trabalho aí na UFRA e muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Mauro, sempre à sua disposição. A UFRA mostrando, como todas as universidades, que elas são indispensáveis para o desenvolvimento sustentável da região. Parabéns e que bom que a gente tem a UFRA por aqui. Um grande abraço. Um grande abraço, Mauro. Obrigado.